E comecei a ter mais intimidade com ele a partir de 1983, 2 anos depois. Primeiro porque eu ingressei na diretoria da União Espírita Mineira, com quem ele tinha uma relação muito próxima, de Dona Nenê Aluoto e seu Martins Peralva, que dirigiam a União Espírita Mineira. E segundo porque minhas visitas eram mais frequentes com meus familiares, e também passei a namorar e depois casar com a Eliana, cujo irmão, o Vivaldo, morava com ele em Uberaba. Certo. Então, a partir de 84, que foi 1984, o nosso casamento, a gente passou a se hospedar com o Chico. E aí toda essa intimidade minha com ele, que já tinha sido construída aí nos últimos 3 anos, estreitou muito mais os laços, porque aí eu tinha tempo, né? Sim. Para conversar com ele durante a madrugada, porque o Chico era assim, ele não tinha sono, não, era uma coisa impressionante. Não dormia? O homem não dormia. Ele queria conversar, ele estava feliz se ele estivesse conversando com as pessoas, e às vezes a conversa ia todos os dias até 5 horas da manhã. Exato, era uma relação familiar. E é importante que eu diga o seguinte, aquela sensação que eu, antes de conhecê-lo, tinha do homem mito, desapareceu, porque certo. Ele passou a ser parte da minha família, né? E passando a ser parte da minha família, o Chico era muito simples, muito humilde. Ele se colocava junto de nós como se fosse um de nós. Legal. Né? Então, não tinha essa questão de eu sou o guru, eu sou o mestre, eu sou o orientador de vocês. Não, o Chico nunca foi assim, nunca. Na intimidade da casa dele, ele era um familiar, um integrante da família, com muita simplicidade, com muito amor, com muito carinho, e ele nos colocava muito à vontade. Legal. De forma tal que a gente não tinha essa questão de idolatria, que inclusive ele nem gostava, né? Ele tinha pavor da pessoa ficar ali babando o ovo nele, não tinha essa história, não. A pessoa que agia assim, ele não gostava, geralmente ele se afastava. E como eu sempre fui muito natural com ele, acho que ele gostou disso. Que legal. Fui sempre muito natural, conversava com ele todos os assuntos, porque uma questão que eu quero dizer é o seguinte, claro que ele é reconhecido por ser talvez a maior personalidade espírita cristã do mundo, isso não tem dúvida nenhuma, o maior médium também do mundo depois de Jesus Cristo, ninguém tem dúvida disso, mas o Chico tinha um conhecimento das coisas geral que me impressionava. Você podia conversar com ele todos os assuntos. E ali não estava o médium transmitindo um conhecimento dos espíritos, não. Ali estava o homem Chico Xavier, um sábio. Ele era um sábio no sentido de conhecimentos gerais. Você podia conversar com ele sobre astronomia, sobre medicina, sobre psicologia, sobre psiquiatria. Nossa, que legal. Sobre todos os assuntos, sobre sociologia, sobre política, sobre descobertas futuras dos homens, sobre outros planetas, outras civilizações, sobre a vida espiritual, né? Então, ele tinha conhecimentos gerais e muito amplos, e um papo assim maravilhoso. Sabe, a gente às vezes dava linha para ele falar alguma coisa. E aquilo. E aí ele ia embora. E tinha um conhecimento também impressionante sobre a história da humanidade. Porque a gente sabe, por revelação dele mesmo, que ele guardava lembrança na memória profunda
de múltiplas encarnações nos últimos 40 mil anos. Nossa, então a gente tinha muita coisa guardada. Entendeu? Então o homem sabia de tudo, ele sabia o que tinha acontecido. Sabia o que tinha acontecido num planeta chamado que gira que orbita o sistema binário de Capela há vários anos-luz da Terra. A vida terrestre de 7 mil anos atrás para cá, ele sabia tudo na ponta da língua. Caramba! Você podia perguntar qualquer coisa que ele sabia. A civilização egípcia, a civilização suméria, a civilização hindu, a civilização greco-romana, sabe? A expansão, a civilização latina, os celtas, os celtíberos, os bretões, os anglo-saxões, ele sabia tudo, sabe? O movimento das cruzadas, o movimento da Inquisição, o movimento do Renascimento, das artes, ele conhecia arte, ele conhecia música. Então, olha, conversar com Chico Xavier era uma, vamos dizer assim, era uma enciclopédia, né? Era como se a gente estivesse numa universidade diante de um sábio que estivesse ali fazendo a sua exposição. Só que ele nunca ficava na posição do pedestal, de quem está lá em cima ensinando. Ele sempre se colocava com muita naturalidade. Então, desde o primeiro momento, eu tive esse impacto de um homem completamente diferente de todas as pessoas que eu conhecia até então e de todas as pessoas que eu iria conhecer a partir daí, né? E esse homem tinha uma capacidade mental tão extraordinária que ele sabia das coisas que iam no seu mundo íntimo, dos seus sentimentos, ele lia o seu pensamento, ele conversava conosco, respondendo, às vezes, questionamentos que a gente fazia simplesmente pelo pensamento. Nossa. Então, é o que você falou aí, Semente, nossa mesmo, por quê? Ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, sim, ao mesmo tempo isso é muito difícil. Com certeza. Concorda comigo? Porque o Chico desnudava a gente. Ele lia a nossa alma. E a verdade é que a nossa alma não tem nada de bonita, né? Não. Imagina as pessoas que ficaram constrangidas. A maioria das pessoas ficava muito constrangida perto dele, porque ele às vezes contava um caso, né, que não tinha nada a ver diretamente conosco, mas aquele caso estava te respondendo uma questão íntima ou estava te respondendo uma pergunta, uma dúvida sua, existencial. E para reforçar isto, no final do caso, que você já tinha vestido a carapuça e dado o laço, né? Esse caso é para mim. Você vestia a carapuça assim, feliz, e dava o laço. E ainda para reforçar, ele ainda virava e falava assim, não é mesmo, Geraldinho? Para você confirmar, né? É para você mesmo, né? Ou então para fulana, para ciclano, qualquer pessoa que estivesse ali, a gente ouvia isso muito, né? O Chico fazia isso, não é mesmo, fulano? Então, a gente ficava assim, nossa senhora, a gente não precisava perguntar muita coisa com o Chico Xavier. Ele lia o nosso íntimo, nosso mundo íntimo. E até hoje eu fico raciocinando que capacidade mental é essa. Ele não era um ser humano comum. A verdade é isso é com certeza. Ele não é. Eu acho que as pessoas me perguntam, você já viu algum ET? Já. Convivi com um durante 21 anos. Chama-se Francisco Cândido Xavier. O nosso Chico Xavier. Um verdadeiro ET aqui na Terra. Porque de terrestre ele não tinha nada. Embora ele, com toda a humildade, ele se colocasse como um de nós. Mas ele não era um de nós.